Então, pessoal, vamos abrir agora para perguntas e respostas. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta que queira fazer, então fique à vontade. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Pelo que você já falou anteriormente, que o Krishna da batalha de Kurukshetra é diferente do Krishna de Vrindavana. Vrindavana. Vrindavana, O que eu tinha percebido é que o Krishna, né, entre aspas, ele tem uma pureza muito grande, uma alegria, E daí você fala que ele não sai de Vrindavana, né? Como se ele tivesse protegido ali com a pureza dele, com a alegria dele. E quando a gente vê o Krishna da batalha, né? A gente vê uma personalidade totalmente diferente, com humor totalmente diferente, que ele é incisivo, né? Forte. E aí você começa a enxergar os tons diferentes, né? Entre o Krishna Vishnu e o Krishna, né? E aí eu queria saber se o Krishna de Vrindavana, assim, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, assim, Krishna de Vrindavana não poderia assumir essa posição que Vishnu assume na batalha, por ele ser essa pureza, entendeu? Essa pessoa delicada que agora você falou que tem a influência de Yoga Maya, né? Então, é isso que eu queria saber. Então, muito bem observada essa diferença, né? Existe realmente uma diferença entre as duas pessoas. Embora elas sejam uma única pessoa, os humores são diferentes. É como nós falamos durante a aula. Vrindavana é uma espécie de, prisão absoluta. Krishna, ele é um prisioneiro em Vrindavana. Krishna, ele jamais sai de Vrindavana. Krishna, ele está completamente absorto em amor pelos Vrajavasis, em especial a Shrimati Radharani. O sentido da existência de felicidade de Krishna em Vrindavana é satisfatório para ele, preenche completamente o coração de Krishna, ele fica plenamente satisfeito aí. Tá? Então, como Krishna nessa condição, ele não está 100% de posse da sua condição de Deus, então ele tem o privilégio, nesse caso, de também sentir surpresas. E as relações dentro de Vrindavana são relações amorosas. Então, sempre ocorre eventos em que eles tentam surpreenderem-se uns aos outros, né, com piadas, com brincadeiras, com presentes mesmos, com eventos, com festas. E tudo isso promove um festival de delícias, de amor nos habitantes de Vrindavana. E Krishna, como Krishna ele é intenso, ele experimenta esses reflexos de amor de uma maneira intensa. Então ele está intensamente ancorado em amor em Vrindavana. E devido a essa âncora que Krishna tem nos Vrajavasis, ele simplesmente não consegue sair de Vrindavana. Ele não deseja sair de Vrindavana. Ele não tem nenhuma vontade de ir para lugar nenhum, a não ser estar em Vrindavana. Tá? Então, de certa forma, é como, por exemplo, uma mãe com o seu bebê no colo, né? Uma mãe com o seu bebê. Essa mãe, ela não pensa numa vida para ela sem o seu bebê. Ela não imagina a própria vida sem o seu bebê. Isso é muito natural, porque essa mãe, ela é uma prisioneira desse bebê. Ela é prisioneira desse bebê. E o fato de ela ser uma prisioneira não limita essa mãe, mas expande essa mãe. Ou seja, embora ela seja uma prisioneira, o estado de liberdade, o sentimento de liberdade e de felicidade que esse ser sente é expansivo, tá? Transcende ao aspecto do local. Assim também, essa é o paradoxo do amor, né? Em que a pessoa é um prisioneiro, mas ela experimenta a maior liberdade e a maior felicidade
nessa prisão. Então ela deseja ser uma prisioneira continuamente. Por isso que é um êxtase místico tão profundo que as pessoas estão o tempo todo procurando um amor, né? Eu quero encontrar o meu amor, a minha alma gêmea, o amor da minha vida. Ontem eu estava lendo o poema do Drummond de Andrade, que fala sobre isso daí, né? Se eu encontrar alguém. Então, assim, nós estamos o tempo todo buscando essa sensação, esse êxtase de amor. E para isso, nós investimos o nosso esforço, a nossa vida. Então a gente sai em busca do amor. Agora, quando a mãe tem um bebê, aí estamos falando de uma situação natural, né? A gente não está falando de, por exemplo, mães que têm problemas psicológicos, depressão pós-parto, essa coisa toda. A gente está falando do arquétipo da mãe, no seu estado natural, tá? Sem efeitos colaterais. Então, esse ser, ela pode ter ali só uma casinha pequenininha, né? Você pode pegar ali uma mamãe, por exemplo, você vai num bairro pobre, num bairro, né? Num bairro simples, e você vai lá e vê, né? Ali tem uma casinha, tem um quartinho, sabe? Tem uma salinha, tem uma cozinhazinha, tem um jardinzinho pequenininho e tem uma mamãe ali com o seu bebê, sabe? Você pode dar para essa mãe um palácio, sabe, em Paris, um palácio, sabe, nos Estados Unidos, uma mansão, sabe, na Inglaterra. Você pode oferecer tudo para essa mãe em troca da criança, ou seja, você vai, mas a sua criança fica, sabe? Não existe a menor possibilidade de que essa mãe aceite isso. Ela vai inclusive considerar isso uma proposta meio tipo, né, louca. Não existe a menor chance. Mas mesmo que a pessoa esteja sendo realista, fala: olha, mãe, esse palácio vai ser seu, essa conta bancária vai ser sua, você vai viver para a vida toda cheia de recursos, dinheiro, empregados, carros, mansões. Tudo o que você tem que fazer é entregar a sua criança, só isso, nada mais. Entendeu? Isso é a prisão do amor, que a pessoa aceita a condição, né, de aquilo ali, aquela casinha, aquele quartinho, aquilo para ela é todas as riquezas do mundo que você pode imaginar. Então aquela pessoa é uma prisioneira, né? Ela está presa, e a prisão chama-se amor, e ela não quer sair dessa prisão, porque essa prisão, ela produz uma sensação de bem-estar que não tem preço, nada paga essa prisão. Bom, isso é a potência mística do amor, né? O paradoxo do amor, em que a pessoa, ela é um prisioneiro e ao mesmo tempo é livre completamente. Então assim também é Krishna. Em Vrindavana, Krishna tem tudo o que ele precisa, tudo que produz felicidade a ele. E Vrindavana, o que é Vrindavana? É uma vilazinha de vaqueirinhos. Tem as vaquinhas, os bezerros que mugem, né? As vaquinhas que dão leite, a grama, o pasto, sabe? Tem o rio que as crianças brincam, tem as casas que as cozinhas, né? Os fogões são no chão, sabe? Quando fala-se de um vilarejo em Vrindavana, você pode imaginar realmente uma vilazinha simples de pessoas camponeses, tá? E tem as árvores na floresta que tem frutas, tem as montanhas que tem cavernas, tem as pedras, sabe? Tem os pássaros, as flores de Vrindavana, as estações. A riqueza de Vrindavana é a simplicidade de Vrindavana. Mas o que faz isso ser tão intenso é que Krishna aí, ele é amado. Ele não é adorado, ele é amado. E ele ama as outras pessoas que estão aí. E dentro de Vrindavana, ninguém conhece a natureza de Krishna. Krishna também não conhece completamente a sua própria natureza. Ele simplesmente é feliz. E esse estado de felicidade, de êxtase que Krishna experimenta, o mantém aprisionado aí. As gopis, que são as namoradinhas de Krishna, né, são as paquerinhas de Krishna, porque nesse período as meninas são paqueras de Krishna, elas paqueram Krishna, elas namoram Krishna, mas é aquele namoro que assim, cultiva no coração aquele desejo, é apaixonada, mas ainda não tem necessariamente um encontro propriamente dito. São paqueras. Então as gopis são paquerinhas de Krishna. Todas elas paqueram Krishna, mas secretamente no coração nenhuma delas admite essa paquera, admite esse amor por Krishna. Eventualmente, numa piada, numa brincadeira, numa conversa, escapa-se
esse sentimento, mas ele não é publicamente revelado. A única pessoa que revela publicamente, que não consegue esconder devido à intensidade esse amor, é Shrimati Radharani, que é a mais radicalmente apaixonada por Krishna. E ela, devido a essa intensidade de radicalismo, de paixão, de amor por Krishna, ela atrai a mente de Krishna e Krishna se apaixona por ela também. Então eles são uma princesinha, um príncipezinho, apaixonados, e tem as amiguinhas que também são apaixonadas por ele, mas que mantêm isso em segredo no coração, porque a melhor amiga delas, que era Radharani, é apaixonada por Krishna. Embora todas sejam apaixonadas por ele, elas guardam em segredo esse amor e elas ficam satisfeitas, contentes de que a amiga delas, a melhor amiga delas, Radharani, se encontre com Krishna e vivencie o relacionamento de namoro propriamente dito com Krishna. Só que em alguns momentos, que é um caleidoscópio, Krishna se expande, né? Ele tem esse potencial de se expandir, ele sabe que tem esse potencial de se expandir, e ele usa esse potencial de se expandir e se encontra individualmente nos momentos de intimidade com cada uma dessas gopis e as satisfazem individualmente, sendo o namorado para cada uma delas. Individualmente, ele se expande e ao mesmo tempo ele permanece junto com Radharani. Então Radharani é o grande amor de Krishna, mas Krishna também, ele se apaixona por todas as outras meninas. E na relação, eles são enamorados, mas oficialmente ele é o namorado de Radharani. Porém, como ele é atrativo e todas as gopis são encantadas por ele, ele furtivamente, o seu charme, digamos assim, mantém todas as gopis satisfeitas, o perfume de Krishna, os movimentos de Krishna, os olhares de Krishna, as músicas que Krishna toca, cada tonalidade que ele toca com a flauta é um tipo de código que uma gopi específica entende. Ele está mandando uma mensagem específica para aquela gopi específica. Cada gopi namora Krishna ou ama Krishna de uma maneira particular, gosta de Krishna de um jeito particular, e ele sabe exatamente o que cada uma gosta. Então ele entende cada uma e ele então satisfaz o coração de todas elas. São todas namoradas de Krishna. Krishna é único e individual para cada uma delas. Ao mesmo tempo, oficialmente, ele é especial de Radharani, tá? Então é mais ou menos como num conto de fadas mesmo. Ao mesmo tempo, Krishna, ele está sempre com os vaqueirinhos. Ele nunca deixa a companhia dos vaqueirinhos. Os vaqueirinhos, inclusive, não sabem de nada, muita coisa a respeito do relacionamento de Krishna com as vaqueirinhas, com as gopis, porque Krishna passa o tempo todo com eles, brincando, colhendo frutas, sabe, nadando, imitando os animais na floresta, pastoreando com as vacas, jogando jogos, seja de dado, seja futebol, seja as brincadeiras que meninos fazem. Então, Krishna está o tempo todo com eles, passa o dia todo com eles, e ao mesmo tempo Krishna passa o dia inteiro com as gopis, no chalés de Radharani ou no chalés de uma das gopis, nos lugares secretos onde ele se encontra com as gopis, e ao mesmo tempo Krishna passa o dia todo com os vaqueirinhos. E assim Krishna vivencia a sua lila estática de êxtase de amor continuamente com todos os Brajavasis, que são os habitantes de Braja. E a existência dele é uma existência suave, feliz, alegre, descompromissada, divertida. É onde ele simplesmente está de férias eterna. Então ele vive assim, tá? E é muito bom que ele vive assim, e é bom que ele nunca deixe de viver assim. E nós queremos que ele continue vivendo assim eternamente. Bom, então nessa situação de aprisionamento em função do amor, ele não passa na cabeça de Krishna ir para nenhum outro lugar. Para onde ele vai? E vai fazer o quê? Vou para Mathura construir um palácio. Isso não sabe? Não entra na configuração. Isso não passa pela cabeça de Krishna. Ele não pensa nada disso. Isso daí não acontece.
ele simplesmente fica em Vrindavana. O que Krishna pensa é quando ele acorda pela manhã, à noite, quando ele volta para casa, ele então pastoreia as vacas. Tal, fica com os amiguinhos, com os coleguinhas lá e brincam, se diverte o dia todo. De vez em quando, os vaqueirinhos acabam, na hora de pastorear as vacas, acabam se deparando com as gopis que estão colhendo flores na floresta, ou raízes para cozinhar, ou frutos para fazer preparações para Krishna. Os vaqueirinhos conversam com as gopis, ou interagem com elas com brincadeiras de meninos, né? Ou às vezes até brigam, né? Porque eles têm um certo ciúmes das gopis, porque as gopis fazem preparações, cozinham preparações que Krishna sente o cheiro e fica com vontade. Daí ele vai, às vezes Krishna dá meio que um pedido, dá uma desaparecida. Então os vaqueirinhos vão procurar Krishna, porque sabe que Krishna pode ter sido capturado pelo perfume de alguma das preparações das gopis. Então eles fazem de tudo para manter Krishna longe delas, mas eles não sabem, né? Entre eles, os Vrajavasis, eles não sabem, né, da interação caleidoscópica de Krishna. Então rola um certo ciúmes de grupos, né? Ciúmes de amor. Então, e assim a vida vai. Então quando Krishna desperta pela manhã, ele sente o cheiro do curral, o barulhinho das vacas, o sininho de tornozelos da mãe dele, sabe? Ele sente saudade da mãe dele, ele quer ir lá e dar um abraço na mãe dele, sabe? Ganhar um carinho da mãe dele, ele quer roubar uma comidinha ali rapidinho, e depois ir pro curral, tirar o leitinho da vaca e encontrar com um amiguinho. É uma vida muito simples, num certo sentido, e completamente profunda, porque ela satisfaz plenamente a alma, e todas as almas cabem em Vrindavana. Agora, quando acontece de Krishna sair de Vrindavana? Nunca. Na original, nunca. Krishna permanece lá. Só que existe uma outra Vrindavana, que é uma Vrindavana didática. É uma Vrindavana terapêutica, é uma Vrindavana funcional. Essa Vrindavana didática, terapêutica, funcional, ela se manifesta nas diferentes localidades dentro do universo onde existem raças, civilizações humanas. Ou, normalmente, as civilizações humanas, nos diferentes pontos do universo, elas são colonizadas pelos devas. Então, elas recebem influência cultural dos devas. Os devas vão a essas civilizações humanas, então eles identificam no universo localidades onde tem civilizações florescidas humanas e aculturam essas civilizações para que elas tenham informação védica. Então esses locais vão ter sempre um ambiente onde Krishna pode vir e aparecer, porque vai ter vai ter uma quantidade de almas já previamente treinadas na cultura védica para interagir com Krishna. E assim é que ele vai fazendo as colheitas, né, nos diferentes planetas terras ao redor, espalhados aí pelo universo. Então eles vão lá, os devas vão e fazem a aculturação, né, introduzem o sistema de cultura védica, tal, etc. E aí as pessoas vão nascendo, as almas vão se interagindo com essas. Elas são dentro da produção de um planeta local. As almas são selecionadas e colocadas num único ponto. Normalmente chama-se esse ponto aqui a gente chama de Índia, né, Bharatavarsha. Mas é um local onde as almas que são selecionadas são recrutadas das diferentes produções locais, são colocadas num único ponto e elas vão então ser treinadas na cultura védica. Eventualmente essas almas que passam por esse estágio de treinamento são emancipadas para as civilizações pós-humanas, que são as civilizações védicas originais, devas ou semideuses, etc. E por aí elas sobem, continuam, né? Mas então, quando Krishna, essas Vrindavanas funcionais ou embaixadas de Vrindavana, elas são uma réplica da Vrindavana original. Tem muitas coisas, 50% é parecido com a original, vamos dizer assim. Mas tem muitas coisas que não são diferentes. Por exemplo, na Vrindavana original, as meninas não são casadas. São todas meninas solteiras, namoradas de Krishna, são paquerinhas de Krishna, são princesinhas, né?
elas são chamadas Vanadevis, ou fadas da floresta. Cada uma delas tem um chalezinho, que tem algumas amiguinhas, né, que normalmente esses chalés são basicamente, né, pequenos palácios onde elas são as princesas que residem ali, tá? Os pais delas, não é que elas residem, é como se fosse a casinha, sabe quando tem o pai faz a casa na árvore, faz uma casinha no quintal para a criança brincar? Então é mais ou menos assim. Esses chalés, ou esses palácios, esses mini palácios, são os chalés das gopis. Então elas têm as famílias e elas ficam durante o dia divertindo-se nesses chalés. Então as gopis, todas elas, cada uma delas tem um chalézinho, tá? Que é um palácio, basicamente. Então, nesse caso, na Vrindavana didática, aqui, as gopis são casadas, se casam, têm filhos, inclusive. Por quê? Porque muitas vezes são almas que estão passando pelo processo de treinamento para serem emancipadas para a Vrindavana original. Então é um estágio. Então tem algumas variações. Por exemplo, nessa Vrindavana aqui, que acontece no nosso planeta ou em outros também, você tem os eventos, por exemplo, de demônios, que são aqueles que vão tentar matar Krishna, que vai tentar incendiar a floresta de Vrindavana, enfim. E Krishna mata os demônios, tá? Na Vrindavana original não existem demônios. Esses eventos não acontecem, sabe? Só acontece na Vrindavana didática porque existe um processo de treinamento de almas para serem emancipadas aí, tá? Então, nessa Vrindavana terapêutica, que é a chamada Bhumi Vrindavana, ou a Vrindavana da Terra. Bhumi significa terra e Vrindavana. Bhumi Vrindavana, Vrindavana da Terra. Então, essa Vrindavana da Terra, ela é uma embaixada da Vrindavana original, tá? Então, quando Krishna está fazendo os passatempos dele na Vrindavana da Terra, ou na Bhumi Vrindavana, não é o Krishna original. O Krishna original não sai da Vrindavana original para vir fazer passatempos na Terra. O Krishna original permanece lá. As gopis originais permanecem lá. A Vrindavana original permanece lá eternamente intacta. Continua. Só que as Vrindavanas didáticas são manifestações da Yoga Maya e Vishnu é o Senhor Vishnu que assume a forma de Krishna. Então ele vai vivenciar as mesmas atividades da Vrindavana original, ao mesmo tempo que ele está plenamente consciente de que ele é a suprema personalidade de Deus. Tá? Então, embora ele se divirta sendo Krishna, brincando de ser Krishna, ele nunca perde a consciência de que ele é Vishnu. Tanto é que quando ele é um bebezinho, por exemplo, ele abre a boca e mostra para a mãe dele todos os universos dentro da boca dele. Então ele está sabendo quem ele é. Então esse Krishna da Vrindavana didática é Vishnu, que assume as características de Krishna, o personagem Krishna, e vivencia todas as lilas de Krishna até os 15 aninhos. Ok? Depois dos 15 anos, ele então muda, aí ele sai de Mathura e vai para ele sai de Vrindavana e vai para Mathura. Ok? Então, somente nessas condições é que Krishna sai de Vrindavana. Quando ele é Vishnu, ele está consciente de que ele é Vishnu, e o passatempo da Bhumi Vrindavana ela é didática, ela tem a função de treinar as almas para a sua emancipação absoluta. Então, quando chega o momento de ele viver os passatempos de Mathura, que é fora de Vrindavana, então se cria um palco, né? Vem uma pessoa, informa que Krishna, na verdade, não é o filho de Yashoda, é o filho de Devaki, mas devido ao câncer, etc., foi escondido ali. A mãe Yashoda fica muito triste em saber disso, toda Vrindavana fica totalmente triste por saber disso, e Krishna é chamado até Mathura para ele sabe, assumir a posição dele como o rei, né, de Mathura, e eliminar o Kansa e rever a mãe verdadeira, que é a Devaki. Então, quando Krishna sai de Vrindavana, a Vrindavana
didática, ela começa a implodir, ou seja, todos os habitantes de Vrindavana começam gradualmente a abandonar o corpo, porque eles não suportam a separação de Krishna. Vrindavana deixa de ter a felicidade, tudo lembra Krishna, as saudades é muito profunda, o sentimento de desamparo é muito intenso. Essas almas, elas ficam muito entristecidas e elas acabam abandonando o corpo, gradualmente. Elas vão gradualmente, assim, saindo dos corpos, e como elas estão completamente absortas em amor por Krishna e elas passaram pelo estágio, desse treinamento, da relação com Krishna, quando elas abandonam o corpo, elas então despertam na Vrindavana original. E ali elas permanecem eternamente absortas, na mesma posição em que elas foram treinadas. Por exemplo, supomos que eu, depois de ter feito atividades piedosas, como o personagem Devananda, tenha criado créditos e tenha conseguido convencer a Yogamaya de que Krishna será mais feliz comigo do que sem mim. Então a Yogamaya se encanta com essa proposta e aceita. Muito bem, então, alma, você vai ser então integrante dos passatempos de Krishna. Então eu abandono o corpo como Devananda e me colocam lá no corpo de um vaqueirinho, de alguém lá, Bom, isso, a Yogamaya, isso é um assunto particular que a Yogamaya, vai então definir, mais ou menos de acordo com a nossa natureza. Mas então, eu estou lá dentro, eu sou transferida como alma para dentro da lila de Krishna, interajo lá nos passatempos de Krishna, estou vivendo o meu relacionamento afetivo amoroso com Krishna, e de repente Krishna sai de Vrindavana, eu fico extremamente triste, vou para um local solitário, choro de tristeza, perco a vontade de comer, perco a vontade de fazer tudo, só choro de tristeza, só penso em Krishna e fico entristecida, até que fico tão fraca que chega um momento que eu adormeço e simplesmente adormeço e pronto, e não volto mais. Então eu abandono o corpo. Desse estado de êxtase de amor, eu sou transferida para original, e onde eu vou continuar a minha lila com Krishna, exatamente como eu fui treinada pela Yogamaya na Vrindavana didática. Então, quando eu abandonar esse corpo, eu não vou diretamente para Krishna, eu vou ser treinada em uma das Vrindavanas didáticas que existem dentro desse universo. Pode ser até mesmo nessa própria terra, porque o passatempo de Krishna está acontecendo simultaneamente, nesse momento, nessa própria terra, só que numa dimensão em que nós somos separadas por uma questão simples de logística, mas esses passatempos acontecem eternamente. Pode ser nessa, pode ser outra, tanto faz. A questão é que eu vou ser levada para alguma dessas ambientes e vou assumir a minha forma dentro da Vrindavana, que é a forma que eu desejo ir, a forma é a parte de Deus, ou o aspecto da existência de Deus que eu voluntariamente assim desejo vivenciar a minha experiência de eternidade, Tenho também a opção de Vaikunta, que são os habitantes de Vishnu, um lugar encantador, assim, extremamente atrativo, e é uma fascinação, na verdade, é uma sedução, o Vaikunta, a residência de Vishnu, mas devido à influência de Chaitanya Mahaprabhu e do contato contínuo com os passatempos de Krishna, naturalmente, nós nos inclinamos para Krishna. E não há problema nenhum com relação a isso, tá tudo bem. Mas a decisão é voluntário e nós somos direcionados de acordo com a nossa decisão voluntária, nosso livre-arbítrio, nossa escolha pessoal. No meu caso, a minha decisão voluntária de escolha pessoal é com Krishna. Então eu vou ser treinada na lila de Krishna. Eu vou sair desse corpo, Devananda, vou assumir a minha forma nos passatempos de Krishna, vou aprofundar a minha relação pessoal com Krishna, porque aí já vai ser um estágio pessoal. Até então, esses estágios eles são de forma interativa e virtual. Eventualmente, os estágios podem se dar de forma pessoal também, mas isso vai depender da qualidade ou da intensidade do jogador ou da alma que está se predispondo a interagir com Krishna. Mas normalmente nós seremos transferidas para um estágio, e após esse estágio nós nos integraremos absolutamente na Vrindavana original, tá?
E aí viveremos eternamente na nossa lila com Krishna. Então esse é basicamente um programinha, né? A gente está aí nos envolvendo com esse processo nesse programa, tá bom? Agora, quando o Krishna ele sai dessa Vrindavana, então, como eu estava falando, os habitantes, Mãe Yashoda, por exemplo, a descrição da Mãe Yashoda é que ela simplesmente perde a noção de realidade, ela se torna uma pessoa, assim, diríamos, como que, né, como se ela tivesse sido, né, se ela tivesse ficado, talvez, aí, louca, né? A descrição é que ela é como se ela perdesse a noção de realidade. Ela conversa com uma árvore, acreditando que está conversando com Krishna. Ela pega uma varinha na mão e vai numa pedra e briga com a pedra e amarra a pedra no pilão de madeira, achando que é Krishna, sabe? Então as pessoas veem Mãe Yashoda nesse estado de ilusão, e elas então ficam muito tristes por ver a Mãe Yashoda tão triste a ponto de, né, perder a noção de realidade em função do sentimento de separação por Krishna. Na verdade, Mãe Yashoda está vendo Krishna. São as pessoas que acham que ela está vendo uma pedra. As pessoas pensam que elas estão vendo uma pedra ou que ela está conversando com uma árvore. Mas a realidade é que ela está conversando com Krishna. Ela está lidando com Krishna. Está absorta na Yoga Maya. Então, nesse estágio de ansiedade de separação, de tristeza profunda de separação de Krishna, eventualmente Mãe Yashoda deita-se na sua cama, né, e abraça, sabe, o travesseiro, vendo Krishna, e adormece com o seu filhinho Krishna e simplesmente não acorda mais. Quando a Mãe Yashoda faz o seu samadhi, que é a sua transcendência, ela então, quando ela desperta na Vrindavana original com o seu bebezinho no colo. E pronto. Acabou o estágio. Já foi integrada completamente. E assim ela permanece eternamente. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona com todos os habitantes de Vrindavana. Então, caso você passe nas primeiras fases e a Yoga Maya te selecione, então você vai nascer em Vrindavana, primeiramente. Vai ser treinada. E aí, finalmente, né, você vai fazer a sua experiência, que é a apoteose da alma, que é o morrer de amor. Então você vai aprofundar esse amor ao extremo do radical, do limite possível do amor, a ponto de morrer de amor. Você morrerá de amor. A sua última morte nesse mundo material será de amor. Então você adormecerá extremamente triste, de saudade de Krishna, e morrerá de amor. Daí você então será integrada plenamente na Vrindavana original. Tá? Esse é o programinha para as almas que querem ir com Krishna. Aquelas que querem ir com Vishnu é diferente, então aí eu já não vou entrar nesses assuntos agora, até a gente pode fazer em outro momento. Mas quando o Krishna sai de Vrindavana, ele vai para Mathura e ele vira Krishna Vasudeva, que então ele vai falar o Bhagavad Gita e tal. Então esse evento de Krishna sair de Vrindavana e ir para Mathura só acontece nas Vrindavanas didáticas. Não acontece de forma alguma na Vrindavana original, tá? Apenas na Vrindavana terapêutica, que é a Vrindavana da Terra. Então, aí sim, quando Krishna sai de Vrindavana, ele assume a forma dele de Krishna. Então ele vai falar filosofia, ele vai criar soldados, exércitos, ele vai sair, ele vai matar os demônios, sabe? Ele vai fazer várias coisas que são características. E ele vai dar lições morais, características de Deus. Por exemplo, não tem como você pensar em Deus do ponto de vista de lições morais e olhar em Krishna. Não vai funcionar. As lições morais, Deus, aplicadas em Krishna, falham, você fica assim meio confuso. Então, não dá para fazer assim essa operação. As orientações morais e lições morais que nós encontramos na Bhagavad Gita, elas normalmente são aplicáveis em Krishna Vasudeva. Krishna Vrindavana acaba não funcionando muito bem, tá? Porque é a característica Deus. Então você vai ver uma distinção muito clara em Krishna imatura, Krishna se comportando imatura, aí ele assume o Dharma, ele fica, né, ele tem atitudes sóbrias, ele tem gravidade,
ele, né, abandona as frivolidades infantis e assume a postura de um rei. Então ele vai ter os cuidados com o tal, etc. E finalmente ele vai falar códigos morais, e finalmente ele vai organizar a batalha de Kurukshetra, e finalmente ele vai falar para Arjuna: Arjuna, não importa que são seus parentes, meu amigo, atire flechas. Então, não é o comportamento de Krishna. Krishna em Vrindavana não teria de forma alguma esse comportamento. Então, quando Krishna sai de Vrindavana, ele deixa uma expansão dele em Vrindavana, que é uma expansão virtual. Essa expansão virtual, ela interage com todos os habitantes de Vrindavana, só que cada habitante tem a sua expansão virtual. Por exemplo, então vamos imaginar que eu seja um vaqueirinho ou seja uma vaqueirinha, eu estou falando com o meu Krishna específico, eu estou interagindo com Krishna, eu estou brigando com Krishna, eu estou falando com Krishna: por que você, né, quer ir para Mathura? Você tem tudo o que você precisa aqui, você está feliz aqui. Mathura é uma coisa muito distante da nossa realidade, nós somos apenas vaqueirinhos, ou nós somos somente vaqueirinhas. O que a gente vai fazer numa cidade? Então eu estou conversando com Krishna aqui, com o meu Krishna. As outras pessoas acham que eu estou conversando sozinho, então elas acham que eu, né, perdi a noção, então elas ficam tristes por mim. E o meu comportamento é de tal absorção em Krishna que eu esqueço de comer, que eu esqueço de dormir, de me banhar. Então eu vou emagrecendo, eu vou, perdendo as noções motoras, então eu vou ficando assim. Então, nesse sentido, os habitantes de Vrindavana vão passando por esse processo de absorção completa em Krishna, que elas vão abandonando o corpo gradualmente. E a Vrindavana, então, mesmo antes que Krishna saia do planeta, depois de alguns anos, a Vrindavana praticamente já não existe mais, né? A Vrindavana praticamente já não existe mais, os habitantes de Vrindavana já também já deixaram, porque Krishna fica durante 125 anos na Terra. Então os habitantes de Vrindavana eles estão vivendo a lila de pessoas comuns, claro, né? Então eles acabam não tendo essa durabilidade, eles abandonam o corpo antes, e Krishna permanece, né? Não sei se vocês conheceram uma série na TV chamada Highlander, né? Que o cara era imortal. Então ele via todas as pessoas da vida dele, né, envelhecendo e, falecendo, e ele continuava jovem. Então é mais ou menos isso que aconteceu com Krishna. Todos os habitantes de Vrindavana, fizeram seu ciclo e abandonaram o corpo, e Krishna permaneceu, né, jovem. Mas só que esse Krishna que permaneceu em Dwaraka, que jamais retornou para Vrindavana, esse é Vishnu, tá? Muito bem. Então, esses efeitos eles só se dão na Vrindavana didática, na Vrindavana funcional, tá? Eles não se dão na Vrindavana original. Na Vrindavana original, Krishna, ele não é a suprema personalidade de Deus. Krishna, ele é simplesmente o queridinho de Vrindavana, e ele próprio não se identifica como sendo a suprema personalidade de Deus. Ele se identifica como sendo o queridinho de Vrindavana. Ele sabe que ele é o queridinho de todos, mas ele reciproca dessa mesma forma. Todos são muito queridinhos para ele. Ele ama a todos, ele tem amor intenso, e Krishna, ele é meio possessivo. Krishna é possessivo porque, como ele é intenso, então cada amor dele é um controle absoluto. Então ele sufoca a pessoa também de amor, mesmo que ele não queira. A simples presença da existência dele já impacta, já pressiona, né, a outra pessoa com amor por ele. Então ele é sufocante, né, em termos de amor, e ele é possessivo. O amor dele é intenso, é possessivo. Então cada alma de Vrindavana é propriedade exclusiva de Krishna em termos de amor, e Krishna ama essa alma absolutamente. Propriedade exclusiva no sentido de que ela é posse de Krishna. Só que, por exemplo, vamos supor, eu seja um habitante de Vrindavana, eu amo Krishna, eu amo todo mundo, eu amo Vrindavana inteira, com todas as pessoas são fontes do meu amor. Porém, Krishna é a cerejinha do bolo. Então, Krishna, como ele é intenso, então ele ama todos intensamente. Então ele é a pessoa que ama intensamente. E nós amamos Krishna, e Krishna nos ama, e nós vivemos felizes. Assim a Yogamaya cuida de tudo, para que tudo esteja funcional eternamente, e nós somos felizes assim. Eventualmente também nós adoramos Vishnu,
como sendo a suprema personalidade de Deus, e Krishna está muito feliz assim, e é assim que ele vai continuar para a eternidade. E aqueles que quiserem ir com Krishna, sejam bem-vindos. Só é preciso conseguir uma autorização da Yoga Maya para poder aproximar-se de Krishna. Mas se você conseguir isso daí, aí pronto, você pode, né, ser uma alma realizada em Krishna e viver eternamente com Krishna. Do contrário, tem a opção Vaikuntha, que são os reinos de Deus, estão disponíveis também. Mas aí você tem que tomar a sua decisão. Tá bom? Muito bem, eu não sei se, né, se ficou, né, eu acho que deu para, né, a gente poder entender um pouco aí. Olha só, foi mais 40 minutos, né? A gente começa a falar de Krishna e, sabe, é assim, né? Não, a gente, os sábios passaram 7 dias e 7 noites continuamente falando, né, sobre os passatempos de Krishna, sobre as histórias de Krishna. Mas a gente não vai fazer isso não, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo, vai dar tempo de passear com, né, o cachorrinho, vai dar tempo de dar comida pro gatinho, e dá até tempo ainda de pegar uma parte daquela série, né, que eu agora estou assistindo uma série que é a Westworld. É uma série que, né, assim, é uma tentativa de replicar a ideia de Deus. Na verdade é uma série basicamente ateísta, com um cunho ateísta, com uma tentativa ateísta. E eu estou analisando essa série. É muito interessante, uma série muito interessante. E eu estou acompanhando a série. Então hoje, por exemplo, vai dar tempo de assistir um pouco, né? Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Por favor, sintam-se à vontade para estar sábado que vem, para a gente continuar falando sobre Krishna, tá bom? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, you could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare